presidente Sarney acaba de dizer ao povo brasileiro, pelo rádio e pela televisão, que o governo vai desengavetar os seus planos e vai retomar as suas obras. Mais aço, mais energia elétrica, mais transporte, mais armazenagem das safras agrícolas que estão ainda no mercado e outras coisas. Uma boa notícia. Mas o governo avisa, e essa não é uma boa notícia, que não dispõe de dinheiro suficiente para executar todos esses projetos. E o que é pior é que não vai dar para fazer essa omelete sem quebrar os ovos. Alguém ou alguma coisa vai ter de bancar esse jogo. A verdade é que o governo não tinha muita saída. O presidente Sarney disse agora à noite pela televisão que não quer construir o Brasil nem com a inflação, nem com a dívida externa. Segundo ele, esse modelo foi enterrado pelo Plano Cruzado. E aí é que entra esse negócio do empréstimo compulsório, que é uma transferência de poupança da área privada do consumidor brasileiro para os cofres do governo. Em resumo, o dinheiro vai sair do bolso do povo. É o consumidor no papel do contribuinte. E para discutir todo o esquema anunciado hoje, que não está agradando a maioria da população, aqui na poeira do sucesso do Plano Cruzado, nós vamos conversar agora em nossos estúdios aqui em Brasília, ao vivo, com os ministros que respondem pelo comando da política econômica. Estou aqui conosco o ministro da Fazenda, Dr. Dilson Funaro, o ministro do Planejamento, Dr. João Sayad, e é com eles que nós vamos saber direitinho de onde vem, para onde vai o dinheiro que nós vamos pagar ao comprar automóvel, ao consumir álcool, gasolina e o dinheiro que vai ser arrecadado com as viagens ao exterior, a passeio, a negócios, a estudo ou a trabalho. E além das nossas perguntas, nós vamos também colocar aqui no ar, para os ministros Funaro e Sayad, o esclarecimento de dúvidas levantadas por empresários, por economistas, por representantes de vários setores da economia mais diretamente afetados aí pelo pacote de hoje. E vamos começar este Globo Repórter especial sobre a economia brasileira com uma pergunta do representante dos postos de gasolina. Senhor ministro, os preços dos derivados de petróleo estavam defasados em cerca de 50% quando do início do Plano Cruzado. A gasolina começou a ter os seus preços reduzidos em 1985. Não seria mais fácil atualizar esses preços do que aplicar esse empréstimo compulsório? Bem, a resposta dos ministros vai ficar para depois do intervalo. Planejamento e da Fazenda antes do nosso intervalo. Muito bem, uma pergunta importante. O governo tinha necessidade, tem necessidade de definir um programa de poupanças para a economia. Ele não tinha necessidade de definir aumentos de preço. Ele precisava conseguir poupanças, e poupanças compulsórias. Todo o programa que foi desenhado com o objetivo de obter um acréscimo na poupança brasileira da ordem de 1 a 2%. É esse o objetivo do programa. Nós sabemos que poupando mais 2%, a economia brasileira pode continuar crescendo 7% ao ano. E essa poupança tinha que ser retirada não dos mais pobres, não através da inflação, não de nenhuma dessas formas que no passado representaram forma de tirar a poupança da população brasileira. Nós resolvemos extrair essa poupança, criando um empréstimo exatamente sobre aqueles produtos cujo consumo estava crescendo muito e cujo consumo podia ser tributado, ou sobre o qual nós poderíamos retirar uma parcela de poupança compulsória e constituir esse fundo que vai ser utilizado para financiar o plano de metas. Então a mudança de preços, ainda que possa parecer mais fácil, não era o objetivo que o governo procurava. Nós precisamos de poupança, não é de variação de preço. O Plano Cruzado vai muito bem. Nós tivemos nesses 4 meses de plano uma inflação de 0,62, segundo a Fundação, de 3, segundo o IBGE, quer dizer, uma inflação ridícula, muito baixa. O plano deu certo, os preços dos alimentos caíram 3%, quer dizer, diminuíram, em 4 meses diminuíram 3%. Então, eu gostaria, estou falando isso um pouco longe da pergunta, mas para dar o sentido do conjunto de medidas que foram feitas. Nós fizemos medidas que não têm nada de correção do Plano Cruzado. As medidas do mercado financeiro são medidas de complementação do Plano Cruzado.
Foi a extração... Só dar uma visão geral, porque eu senti uma porção de opiniões, eu gostaria de dar a opinião geral. As medidas do mercado financeiro foi a extração definitiva da correção monetária do mercado financeiro, redução da taxa de juros e esforços para que os ativos financeiros se concentrem em longo prazo, um conjunto de medidas desse tipo. Segundo, o empréstimo compulsório, que foi colocado sobre gasolina e automóveis. Por que nós escolhemos gasolina e automóveis? E álcool? Gasolina, álcool e automóveis. Porque são itens de consumo que nós acreditamos, eu acho que todo mundo há de convir com isso, cuja abstenção, cujo esforço que está sendo exigido recai sobre as classes mais favorecidas, não cai sobre os pobres e pode financiar o programa de desenvolvimento do país. Mas, ministro, eu gostaria de aproveitar essa sua deixa e submeter ao ministro Dilson Funaro uma pergunta feita por um espectador do Jornal Nacional que considerou que o empréstimo compulsório sobre a gasolina e o álcool, na verdade, era um aumento de preço disfarçado. Por que esse acréscimo, esse sobrepreço em cima da gasolina e do álcool não é computado no índice de inflação? Pelo seguinte, porque é realmente um empréstimo compulsório. Ele é uma poupança que a população está fazendo para ajudar o desenvolvimento do Brasil. Ele rende, durante os 3 primeiros anos, exatamente igual a uma caderneta de poupança. Portanto, não pode ser considerado um índice de aumento de preço algo que representa uma poupança compulsória. E mais do que isso, quer dizer, dentro do plano que nós fizemos de estabilidade, o ponto mais importante hoje é manter a estabilidade dos preços, manter o congelamento e manter esse plano absolutamente firme. Os controles do governo estão aumentando cada vez mais. Os índices estão demonstrando que nós estamos tendo um plano extremamente eficiente. A inflação é praticamente próxima de zero. E nós precisamos realmente ter os investimentos nacionais. Sem os investimentos no nosso país, nós não vamos criar o emprego do dia de amanhã, nós não vamos oferecer emprego para essa juventude que chega agora na idade de trabalho e não vamos continuar o desenvolvimento brasileiro. Verifique as críticas que aconteceram durante esse período em setores que tiveram escassez de produto e houve ágio. A população inteira se revoltou contra o próprio ágio. Na realidade, nós escolhemos apenas o setor automóvel porque era o único setor que não tem uma resposta rápida. Todos os outros setores, os empresários estão investindo, comprando máquina, ampliando a fabricação. Nós estamos hoje no Brasil comprando 180 milhões de dólares mês de máquinas novas e ligando isso nas tomadas e criando novos empregos. Para continuar com isso, nós precisamos de financiamento até para energia e outras coisas. Agora, ministro, os empresários da área automobilística entendem que o automóvel já é um produto altamente tributado, mais da metade do preço final. E um empréstimo compulsório pode reduzir a produção e a venda de um carro tributado. Neste caso, o governo estaria cometendo uma espécie de araquiri fiscal. Ele ganharia no empréstimo e perderia na receita. Isso o governo jamais faria. Nós temos uma produção de automóvel, eu estive com o presidente de todas as fábricas, eles podem, nos próximos 2 anos, aumentar 7% de produção em relação a 1986. Em 1986, eles aumentaram 35% sobre 1985. Chegaram no limite de produção. Hoje em dia, uma produção profundamente afetada por greves. Esse mês, uma das montadoras vai fabricar apenas 50% do que ela pretendia fabricar. Então, na realidade, existem os movimentos grevistas de um lado. Existe uma capacidade de investimento do outro, que qualquer ampliação dessas fábricas vão demorar 2 anos. Na realidade, nós vamos manter essas taxas para que exista uma possibilidade da população realmente ter o seu automóvel dentro de condições que sejam razoáveis de mercado. Nós não vamos com isso criar nenhuma crise, ao contrário, nós estamos defendendo o desenvolvimento. Porque sem energia, sim, aí nós vamos ter uma crise. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao ministro João Sayad. O fato de esse acréscimo sobre o custo do álcool e da gasolina não ser computado no índice, não é uma maneira de inibir o gatilho da escala móvel? Não, você pode interpretar dessa forma, não é. Porque ele é um empréstimo, que nem disse o ministro Funaro, ele é um empréstimo que ele vai ser colocado num fundo, vai render exatamente o que a caderneta de poupança rende e, portanto, não é uma variação de preço. Se você empresta o dinheiro para alguém, você considera uma perda? Eu não considero, somente você espera receber de volta. Esse dinheiro será pago de volta ao contribuinte. Acontece que ninguém pediu para o dinheiro emprestado. É compulsório, mas qual a alternativa que tinha o governo para levantar a taxa de poupança? A dívida externa não é o caso. A inflação, de forma nenhuma. Emissão de moeda?
o imposto? Não, a emissão de moeda, infelizmente, não aumenta a Ministro taxa Funaro, de por que o poupança. senhor não cogitou de aumentar o imposto de renda na fonte, segurar o consumo e arrecadar dinheiro? Ah, mas veja, esse é um ponto importante que você está citando. Nós diminuímos o imposto de renda na fonte. Em novembro do ano passado, nós diminuímos exatamente porque nós achamos que a população tem que ter mais dinheiro. Quando chegou no plano cruzado, nós fizemos exatamente uma distribuição de riqueza. Hoje, no dia que nós anunciamos o plano cruzado, nós realmente anunciamos, inclusive, um aumento de gasolina, álcool e leite. E não fizemos. E o senhor não fez exatamente no programa aqui no estúdio da Rede Globo, exatamente. Então, na realidade, o que nós estamos querendo hoje? Apenas um empréstimo de uma parte da população, uma parte de uma população que realmente está consumindo muito mais, o nível de combustível subiu muito, o nível da produção de automóvel subiu muito e as viagens subiram muito. O Brasil não é tão rico assim, nós temos uma herança muito séria. Os últimos 4 anos de crise nesse país nos afastou dos investimentos principais. Itaipu está atrasado 24 a 30 e poucos meses, dependendo do canteiro de obra que você examinar. Energia está atrasada, exatamente por isso. A linha de Itaipu com o Centro-Sul está atrasada. Hoje, as indústrias compram máquina e não conseguem ligar mais para ter uma cota de energia maior. O que nós estamos fazendo hoje? Preparando o dia de amanhã. Se nós não prepararmos o dia de amanhã, nós vamos gastar muito bem hoje, vamos queimar a nossa reserva com turismo, que estava mais ou menos entre 400 e 500 milhões de dólares, e tende para ir a 1 bilhão de dólares esse ano, se nós não segurarmos um pouco o acúmulo de viagens que tem acontecido no Brasil. É apenas ordenar um pouco para continuar com o plano cruzado, para continuar com a política estável e continuar o desenvolvimento. Foi isso que o governo teve que fazer. Agora, senhor ministro, nós temos aí, no caso ainda da gasolina e do álcool, uma referência do táxi. O táxi parece que será gratificado, compensado por um aumento de tarifa. Aí não se trata para o consumidor de um empréstimo, mas de um aumento não, aí de é preço. Aumento. Uma mudança de preço, para não dizer um descongelamento da tarifa do táxi. A esse respeito, um representante do Sindicato de Condutores Autônomos de São Paulo, Luiz Torquetti, que é o presidente do sindicato, tem uma pergunta específica para o ministro Dilson Funaro. Senhor ministro Dilson Funaro, todos nós sabemos que o governo necessita da ajuda de toda a população brasileira. Mas não acha, Vossa Excelência, que seria melhor tirar de quem tem do que tirar do motorista de táxi, que nada mais tem a dar? Bom, em primeiro lugar, nós não estamos tirando nada do motorista de táxi. O presidente, conosco, fez questão que o táxi, no empréstimo para compra de automóvel, não tivesse nenhum empréstimo. O táxi está livre disso. Segundo, a questão do combustível é exatamente como era durante todo o tempo passado. Há um aumento de combustível e um aumento da tarifa de táxi que o CIP ordenou hoje. Já fez um telex às prefeituras para que elas amanhã possam dar o aumento do táxi imediatamente. O que pesa isso no custo de vida? É o único aumento que foi permitido, porque não deu para isolar um posto de gasolina que vendesse mais barato para o táxi e mais caro para a população. Então, na realidade, o que nós fizemos? Nós permitimos, então, esse único aumento. Há uma diferença muito grande, viu, João e Paulo? Porque quando se falava anteriormente no aumento da gasolina, ele representava um aumento de todos os produtos derivados de petróleo. Hoje em dia nós estamos aumentando apenas gasolina e álcool. O óleo diesel, o óleo combustível, todos estão congelados. Todo o transporte público é com óleo diesel, está congelado. Todo o transporte de carga do interior é óleo diesel, está congelado. As caldeiras das indústrias é óleo combustível, está congelado. Nós não mexemos em absolutamente nada. Então o táxi, não, o índice de custo de vida, é 0,0 alguma coisa. É muito pequeno. E nós tivemos que fazer isso exatamente para adaptar um preço único no posto de gasolina. Para complementar o que o ministro falou, o táxi, o preço dele foi reajustado porque ele não faz parte do empréstimo compulsório. Para ele, táxi, ele não receberá a sua cota nesse empréstimo compulsório porque não é empréstimo compulsório. Para ele, devido às dificuldades de operação desse esquema, nesse caso, é um aumento de preço puro e simples do combustível que ele repassa através da tarifa. O governo usa mais 2 fortes artifícios contra a economia, o decreto-lei e o empréstimo compulsório.
O economista Paul Singer, de São Paulo, tem uma pergunta sobre esses procedimentos de força ao ministro João Sayad. O governo está procurando corrigir desequilíbrios entre procura e oferta mediante medidas extraordinárias que vão desde o confisco de estoques, proibição de exportações, até os atuais empréstimos compulsórios. Pretende o governo continuar a recorrer a medidas deste tipo para corrigir os inúmeros desequilíbrios que vão aparecendo, desde os imóveis residenciais, remédios, carne e assim por diante? Já não seria a hora de instituir um sistema de fixação periódica de preços com participação direta dos consumidores, trabalhadores, empresários e o próprio governo? Um sistema em que o governo desempenhasse o papel de desempatador de impasses e não de continuar baixando medidas de chofre, de surpresa, de choque, sem consulta prévia à sociedade? A pergunta do professor Paul Singer é oportuna, que nos dá margem para responder uma porção de coisa. Em primeiro lugar, nós não vemos esse desequilíbrio. O projeto para a economia brasileira é um projeto de uma economia muito diversificada, moderna, dinâmica, onde nós teremos o funcionamento do mercado. É o mercado que funciona. Eu não consigo imaginar a economia brasileira trabalhando com comitês que se escolhem preço. Congelamento está aí para ficar. E ele não tem desequilíbrios profundos. Ele tem o problema da carne, que é um problema de 20 anos, e tem um problema localizado em alguns outros setores. Nós não vemos necessidade alguma de alterar o descongelamento. As medidas que foram tomadas com base em decreto-lei são plenamente justificáveis com base em decreto-lei. Esses empréstimos compulsórios, que estão evidentemente aprovados pela Constituição, eles não poderiam ser discutidos publicamente. É evidente que nós não poderíamos discutir publicamente. Basta pensar um pouco que fica claro que se nós fôssemos discutir 3 meses se vamos fazer um empréstimo compulsório sobre gasolina e álcool, nós geraríamos uma imensa procura especulativa de gasolina e álcool e o projeto não teria sentido. É por isso que na Constituição brasileira, em todas as constituições, existe a possibilidade de usar decreto-leis. Em economias modernas, como a brasileira, volta e meia é necessário legislar sobre matéria financeira ou sobre matéria de finanças públicas, e isso exige sigilo, que depois é retificado pelo Congresso, o decreto-lei é depois apresentado ao Congresso, e exige a ação pronta. O governo acredita que a população brasileira, eu acredito também, todos nós acreditamos, está pronta para a democracia, o povo não é enganado por demagogia, e nós acreditamos que por causa disso, essas medidas, primeiro, apesar de serem intempestivas, são facilmente compreendidas pela opinião pública e são justificáveis. Neste Globo Repórter especial, aqui ao vivo, direto de Brasília, nós estamos discutindo nos 2 primeiros blocos de onde vem o dinheiro de que o governo tem necessidade agora. Depois a gente vai discutir o que o governo pretende fazer com esse dinheiro. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta de um telespectador e essa pergunta vai ser dirigida ao ministro Dilson Funaro. Ministro Funaro, pergunta esse telespectador, por que no mesmo dia em que o governo anuncia tantos empréstimos compulsórios, não anuncia também do lado do governo alguns cortes? E ele quer saber especificamente que tipo de empresa deficitária o governo está pretendendo fechar. Eu posso dizer o seguinte, que a dívida interna brasileira, que é o sistema de financiar, inclusive os investimentos públicos, medido de 12 meses, janeiro, fevereiro, março do ano passado, comparado com março de 84, então, ela crescia em termos reais de 80%, chegou a 103% real de crescimento da dívida interna. O que significa que, continuar nesse ritmo, o Brasil teria maior dificuldade no futuro. Com todas as medidas tomadas pelo governo, nós estamos chegando hoje, de junho a junho do ano passado, ela baixou de 100% real, chegou a 7% real, o que é uma conquista fantástica do governo em termos de endividamento interno. Nós estamos tomando medidas diariamente, nós temos trabalhado demais, com maior rigor, para que o déficit não suba, ao contrário, está descendo. Todos os itens do déficit público baixaram, com exceção de um, que é juros, porque o endividamento ano passado cresceu, como eu disse, a proporções de 70%, 80%, 90% nos últimos 12 meses,
comparados ao ano passado. Portanto, o governo está fazendo muita coisa. O governo está realmente tendo uma linha muito dura. Não há emprego nesse governo desde o dia que ele entrou. A Nova República tem um decreto do presidente Sarney que até hoje não permite nenhuma reposição de funcionários que saíram do governo. Nós estamos perdendo por mês 0,5% dos funcionários das empresas estatais indiretos. E esses não podem ser repostos. Quer dizer, o governo tem mostrado e tem reduzido a porcentagem da folha de pagamentos dos seus funcionários. Ministro, mas eu entendo que a pergunta desse telespectador tem a ver um pouco com vamos fazer esforços dos dois lados. Claro. Ministro Sayad, eu gostaria de colocar essa pergunta para o senhor. O que está se pensando fazer em matéria de empresas deficitárias? O que vai fechar? Bom, então vamos discutir essa questão com cuidado. O governo brasileiro tem duas partes. Tem as verdadeiras empresas estatais, as grandes, que estão encarregadas dos seus programas de investimento, energia elétrica, petróleo, etc. E tem uma outra parte, que é a administração pública direta e as falsas empresas estatais. É aí que o governo se mostra ineficiente e está todo mundo insatisfeito. Quem paga imposto acha ruim porque paga demais, acha que paga demais. Quem trabalha aí também acha ruim porque ganha mal. Quem usa o serviço público do governo aí também reclama que o serviço é mal fornecido. Então, eu queria te garantir e garantir a todos que o governo está absolutamente empenhado em reformar esse segmento da administração pública. Reformar para que os três agentes aí fiquem melhor. O funcionário público, a carreira de funcionário público precisa ser uma carreira valorizada. Nós precisamos atrair esses mesmos jovens que o Dilson falou que precisam ir para a indústria, precisam ter empregos, e também precisam ser atraídos jovens talentosos para trabalhar no setor público. E hoje, com essa barafunda que o setor público está, nós não atraímos talentos. Então nós vamos nos envolver rapidamente num programa profundo de reforma administrativa, cujo objetivo é atender melhor quem precisa do governo, saúde, justiça, segurança, oferecer uma carreira decente para quem trabalha no governo e gastar menos. Essa é a nossa proposta. Essa é uma queixa antiga. Os empresários acham que o governo sempre prefere atacar o setor privado antes a meter a tesoura nas próprias gorduras do serviço público, do setor público. A pergunta agora a seguir é do diretor das lojas Sears, Nelson Barizelli. Quem vai responder é o ministro Dilson Funaro. Tudo indica que depois da edição do Plano Cruzado, o governo até agora não tomou nenhuma medida para controlar o setor público. O empréstimo compulsório não seria simplesmente uma maneira de tirar dinheiro do setor privado para conseguir o dinheiro que o governo precisa e para manter o setor público? Em primeiro lugar, eu insisto que o governo tem feito muito para conter o déficit público e tem contido, e os resultados estão aí. Em déficit corrente, esse ano chega a 0,6, o que é um déficit extremamente baixo. O que é extremamente importante, né, agora é que haja uma ação conjunta da sociedade para fazer os investimentos necessários para crescer o país. Eu acho que nós temos pela frente desafios importantíssimos para o Brasil até o final da década e até o ano 2000. O Brasil tem a 8ª economia do mundo e ele precisa dar uma resposta a 1/5 da população que vive de uma forma absolutamente desumana. Nós precisamos dar resposta a uma série de problemas sociais brasileiros. Por isso, a agricultura, a indústria, o comércio, as fontes de riqueza da nação tem que ter uma forma desse empréstimo compulsório para sustentar esses investimentos. E vou mais longe. No primeiro parágrafo desse decreto de hoje, na criação do fundo, está absolutamente proibido que qualquer segmento financeiro desse fundo ou recursos sejam utilizados para qualquer pagamento de custeio normal do governo. Ele só pode ser aplicado em investimentos. É expresso no fundo, a criação do fundo que foi feito hoje. Um telespectador de Salvador informa que com a taxa para viagem ao exterior, que também não é empréstimo, a Bahia volta a custar menos do que Miami de novo. Mas ele pergunta se, neste caso, nós estaremos diante de um descongelamento do preço da passagem internacional ou mesmo até de um descongelamento da taxa de câmbio com a invenção aí do dólar turismo. Jamir, eu lhe diria o seguinte, que
há alguns pontos absolutamente necessários. Ainda semana passada me mostravam, subiu de 200 passaportes por dia para 850 passaportes por dia. Para se arrumar um visto no consulado americano em São Paulo, precisava entrar na fila às 6h30 da manhã, porque senão não conseguia, quando abria o consulado às 8h30 ou 9 horas, ter uma possibilidade de arrumar um visto. Quer dizer, na realidade, o que nós precisamos é ter um mínimo de tempo para dar resposta a tudo isso. Mas tempo para que as empresas tragam mais aviões, tempo para que nós tenhamos possibilidade na balança de poder oferecer um pouco mais de dólar, tempo para que as indústrias produzam mais para oferecer mais produtos, e essa a fase de investimento necessária para esse país. Mas essa maré não é uma maré das férias de julho, portanto um choque Não. apenas sazonal? Mas é uma maré, comparado com julho, janeiro e fevereiro, extremamente alta, extremamente alta. Então o objetivo no caso seria também já cercar o frango da maré de verão, que começa em dezembro? Eu acho que o importante é o seguinte, Joanir, nós estamos há 4 meses e meio de um plano de estabilização. E temos realmente investimentos seríssimos a serem feitos e temos divisas que também não existem na abundância que todos gostariam que existisse. Nós estamos reconstruindo a nação. Nós recebemos realmente um endividamento extremamente alto. E isso tudo tem que ser administrado. Se nós não administrarmos, nós vamos ter problema amanhã na importação de remédio, ou vamos ter problema na importação de matéria-prima. Nós precisamos ter uma sequência lógica desse processo. Eu gostaria de perguntar... Paulo, pois não. Um grupo de telespectadores de Porto Alegre, que se diz em reunião política agora, interrompida para a audiência do programa, coloca uma questão aqui delicada. Diz o pessoal que o prazo de restituição de 3 anos cria um certo constrangimento de natureza política. Este governo recebe os empréstimos, ele usa os recursos, mas a devolução vai ficar para o futuro governo ou para o futuro presidente. Então eles perguntam, não dava para reduzir esse prazo de restituição de 3 para 2 anos? Nós não fizemos isso. Após 3 anos ele recebe uma cota do fundo, esse empréstimo é transformado em cota desse fundo, que ele pode vender através do mercado normal. Agora, ministro, não é o governo que vai devolver. Ele tem uma cota de um fundo que vale, porque hoje nós temos uma moeda estável e tem ações importantes no fundo. Vai ser bem administrado e ele tem um certificado que ele vai vender normalmente no mercado. Uma pergunta bem prática. Como é que se calcula a minha parte nesse fundo? Eu tenho automóvel, eu consumo gasolina, álcool. Como é que eu vou saber quanto eu emprestei ao governo? No caso da compra, o que você já tem, você não vai... Não, consumo de álcool, gasolina. Quanto é que eu estou emprestando ao senhor? 2 coisas, deixa eu responder as 2. O automóvel que você compra, você na sua nota fiscal está demonstrado que você pagou um empréstimo compulsório. A administração do fundo vai lhe emitir no futuro um cupom, um certificado dessa sua contribuição. No caso da gasolina e do álcool, a distribuição será feita no pagamento do TRU em função do tamanho do seu carro. Se você achar que, por causa do tamanho do seu carro, você consome mais do que um consumidor comum do tipo do carro que você tem, e você achar que essa distribuição pelo tamanho do carro não é razoável, você pode colecionar as notas da gasolina e do álcool que você comprou e remeter para o governo para, então, ter direito a uma participação maior. Mas reclama de quem, se eu achar que tem uma diferença importante? Do administrador do fundo. O administrador do fundo é o Tesouro Nacional. E quem vai ser? Tesouro Nacional. É o governo federal. Se você permite só um... Pois não. Nós precisamos deixar de complicar esse país. Nós precisamos ter medidas muito práticas, razoáveis, e nós não podemos ter custo em cima de medidas do governo. Então não adianta as medidas. Nós temos que dividir o número de litros consumidos por ano pelo número de automóveis, e quando a pessoa for receber no final do ano, recebe a média do consumo nacional. Recebe um certificado avisando que ele tem tanto de devolução, que vai receber no ano seguinte exatamente mais o juro e o seguro contra a inflação igual a uma caderneta de poupança, e assim ele vai acumulando durante 3 anos esses recibos que mostram uma proteção ao dinheiro que ele realmente aplicou nessa poupança compulsória. Agora, a devolução pela média não seria automática dispensando o comprovante fiscal? Claro que é automática. Mesmo se alguém se julgar prejudicado pela média, então nós vamos conferir. E mesmo agora, eu que acho o que a carro população não seja utilizado, por exemplo?
Pode acontecer, João. Eu vou ter uma restituição de um negócio que eu nem gastei? Deixa eu ver. E se eu achar que gastei mais? E se achar que gastei mais do que a média? Então você coleta as notas, manda, o governo vai verificar, etc. Mas nós temos que ser um pouco mais, eu acho que nesse momento, patriota. Sabe? O que nós estamos propondo? Ninguém gosta de ter um aumento. Eu não gosto de ter um aumento de gasolina, imagino que o telespectador não gosta de ter, eu não gostaria de ter um aumento de viagem. Nós temos que entender que na vida, às vezes, acontecem fatos que nós temos que entender o porquê. Não adianta apenas rebater que não gosta. Quantas vezes nós passamos por momentos da nossa vida que não gostamos, mas somos obrigados a passar e sabemos por que nós passamos. O importante é a população saber o seguinte: nós demos uma grande distribuição de renda através do Plano Cruzado. Montamos um plano de estabilização no Brasil que está tendo um resultado fantástico. Derrubamos a inflação com crescimento. Chegou agora, o crescimento tem limites. Nós já estamos com a capacidade ociosa ocupada, já estamos num momento em que o Brasil tem uma condição, agora e nos próximos anos, de se transformar muito. O Brasil tem melhorado muito, mas nós todos temos uma absoluta convicção que ele pode ainda ser muito melhor do que ele é hoje. Então o nosso país precisa realmente resolver alguns problemas extremamente graves. O governo não está pedindo um aumento de gasolina para fazer uma obra suntuosa. Nós estamos pedindo para aumentar a merenda, fazer o plano de energético para dar mais empregos. Estamos realmente atacando os problemas essenciais. Se é a média, se não é a média, com este aumento brutal do salário que nós demos, é tão pequena essa diferença que eu acho que é desprezível uma discussão desse tipo. Há momentos, eu já vi países em guerra e fui visitá-los depois da guerra, a nação se une para realmente construir e enfrentar os problemas nacionais. O Brasil tem uma hora hoje que colocou uma resposta mundial, derrubou uma inflação, mantém um programa de estabilidade, melhorou muito o nível do povo de vida brasileiro e agora ainda tem um outro processo pela frente de enfrentar o desenvolvimento tecnológico. Como disse o presidente hoje no seu discurso, nós temos que enfrentar a realidade dessa nação e tornarmos um país absolutamente sem dependências. É isso que o Brasil tem que ser. E nesse momento, uma pequena ajuda da população, com um empréstimo que ainda rende juro, é apenas um empréstimo, é muito pouco. Muito pouco para garantir emprego para uma grande parte da população brasileira e para garantir que realmente esse país tenha uma condição de se transformar numa nação sem dependências. Eu acho que esse é o ponto-chave. Bom, até agora nós sabemos de onde vem o dinheiro, estamos sabendo e sentindo isso. Agora nós vamos discutir para onde vai o nosso dinheiro, depois do intervalo. Este Globo Repórter Especial prossegue discutindo o processo de arrumação da economia brasileira nas marolas do Plano Cruzado. E a próxima questão é levantada pelo diretor do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Econômicas, Walter Barelli. Ele quer saber do ministro Funaro quando é que o governo vai atacar, de fato, os reais problemas da economia. Então vamos ver a pergunta para saber quais são esses problemas na visão do diretor do DIEESE. Até agora, as medidas que foram tomadas em relação à chamada inflação inercial, ou seja, a questão da abolição da correção monetária. Não foram atacadas, pelo que eu conheço, as causas estruturais da inflação. Então eu pergunto, quando começará esse plano verdadeiro do governo, principalmente em duas áreas. Na questão da produção de alimentos, da política agrícola, que envolve inclusive a questão da reforma agrária, e a questão da dívida externa, que o Brasil está transferindo uma parcela muito grande de sua poupança para o exterior. Bom, em primeiro lugar, acho que nós estamos atacando os dois pontos citados pelo professor Barelli desde o início do governo. A dívida externa tem sido um ponto-chave da negociação. O Brasil nunca avançou tanto e nunca conseguiu tanto num período tão curto. Os senhores sabem muito bem que nós não fizemos acordo com o Fundo Monetário, fizemos uma negociação de 85 e 86 num dos spreads de juros mais baixos. Somente os países que tinham acordo com o FMI tinham conseguido um juro, um país só.
conseguir o juro que o Brasil fez sem o acordo e voltamos agora para a renegociação de todo o pacote da dívida brasileira. É um ponto importante, é um ponto de honra do governo de renegociar em condições favoráveis para o Brasil. Em segundo lugar, nós estamos atacando todos os outros problemas, abastecimento interno, reduzir os déficits da nação, o problema dos estados, municípios, principalmente o problema financeiro brasileiro, que eu já citei aqui da dívida interna e cito mais. As medidas de hoje, reduzir o imposto de renda na fonte dos títulos, portanto vão baixar o juro de 35 para 20. Fizemos uma modificação que economiza 14 bilhões de cruzados no serviço da dívida, exatamente por modificarmos uma estrutura de não permitirmos aquela continuação da ciranda financeira. Estamos atacando realmente o Open. Quem aplica em prazo menor de 60 dias vai ter um rendimento muito pequeno. Subimos o imposto de renda pesado nesse processo. Saímos de um imposto de renda quase que era zero para 40% de imposto de renda no título de Open Market. Títulos embaixo de 60 dias. Portanto, eu acho que há uma modificação da forma com que nós estamos enfrentando a economia e estamos resolvendo esses problemas. Basta ver o dado do próprio Diese. Um trabalhador que precisava trabalhar 243 horas para comprar uma cesta básica, hoje precisa trabalhar 169 horas, o que significa uma melhoria e uma estabilidade nesse processo. Além disso, só para completar o que o ministro Gilson falou, no plano de metas, nós estamos garantindo que a produção de alimentos produzida aqui no Brasil vai aumentar 28% nesse período, 86 a 89. Então, nós temos como meta sair da produção de 56 milhões de toneladas para aproximadamente 71 milhões de toneladas. E, para isso, estamos garantindo recursos. Para ampliar crédito e investimento, nós queremos atingir no final do período 15% de crédito e investimentos para a agricultura e dar estabilidade particularmente para os preços de mercado interno, que, como o Barelli disse, tem um papel muito importante nos salários e na antiga inflação. Então nós queremos incentivar a produção de arroz, de milho, de feijão e de mandioca. E queremos incentivar essa produção dando estabilidade de preço, estabilidade inclusive com relação à própria intervenção do governo, para que os agricultores tenham estímulo para aumentar a área cultivada e fazer pesquisa e aumentar a produtividade. Então essa é uma causa estrutural que nós tentamos resolver. E deve começar agora pela fixação dos novos preços mínimos para a agricultura? A ideia é manter esses preços mínimos para a agricultura, garantindo para o mercado interno uma plurianualidade desses preços. Essa que é a ideia do programa. Que o agricultor que planta feijão sabe que o feijão este ano, assim como no ano que vem, como no outro ano, terá um preço estável. E assim ele poderá produzir como o produtor de soja produz. Porque tinha lá fora, agora tem menos, mas tinha lá fora a garantia de um preço estável. Eu gostaria de voltar ao problema da reforma administrativa. No mesmo dia em que se discutiu tanto se o governo ia fazer cortes substantivos na sua folha de pagamentos, o governo criou um Fundo Nacional de Desenvolvimento. Eu acho que seria interessante se o ministro Funaro pudesse nos descrever qual é a estrutura desse fundo, quantos empregados vai ter, qual é a diretoria desse fundo que vai gerir o dinheiro do empréstimo compulsório. Nós temos aquele exemplo da Itália, o IRI, que é uma coisa parecida com esse nosso FND e é acusado por muitas pessoas de ser um gigante estatal na Itália. O que é esse nosso fundo? É extremamente pequeno, é um fundo que tem administração muito reduzido, vai utilizar os mecanismos de governo normal, as compensações entre empresas públicas serão feitas realmente ali no Tesouro. Eu acho que a estrutura vai ser extremamente pequena, porque nós vamos usar todos os mecanismos de governo. Quando ele precisar vender uma ação, ele usa o BNDES. Quando ele precisar realmente algo que seja necessário, utiliza o Banco do Brasil. Ele vai ser extremamente reduzido. Nós não vamos criar nada, vai ter apenas uma pequena secretaria, um número muito reduzido de funcionários e mais nada. Nós, como cotistas do fundo, que somos consumidores de álcool e gasolina, talvez fosse interessante descobrir com o ministro Sayad qual é a perspectiva desse fundo. Esse fundo vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro? Vai conseguir pagar a correção mais 6% ao ano? Por quê? Ou igualar pelo menos isso? Primeiro, por força do decreto-lei. Ele tem um compromisso de pagar a correção monetária mais 6%.
Em segundo, porque ele vai ser aplicado no saneamento de empresas estatais e em novos investimentos, vai contar com ações preferenciais das empresas estatais brasileiras, que muitas delas são muito rentáveis, têm procura na Bolsa. Portanto, isso tudo garante que esse fundo terá uma remuneração adequada. A sua cota vai ter uma remuneração adequada. Agora, depois de 3 anos, tem obrigatoriedade de 25% dos dividendos das empresas que fazem parte do fundo. Porque nós todos vamos passar da posição de credor para a posição de sócio, né? Exatamente. Agora, eu gostaria de saber quais são as ações que estão nesse fundo. Quando eu chego num banco e compro uma cota de um fundo de investimento, o fundo me diz que tem ações A, B, C, D. O que é o portfólio desse seu fundo, ministro? Para saber se eu posso, pelo menos, ficar... todas as ações do Tesouro... Tesouro... Tem Petrobras também, né? Tem todas as ações. Tem Petrobras? Tem Vale do Rio Doce? Tem Vale do Brasil. São as ações do Tesouro preferenciais que nós podemos colocar no fundo sem que se reduza o controle que o Tesouro tem sobre as suas empresas. Agora, e essas empresas assim de rentabilidade mais discutível? Por exemplo, a Nuclebras, o governo poupou os cotistas do prejuízo da Nuclebras, é isso? A Nuclebras não é que ela não tem prejuízo, ela não começou a funcionar, né? Portanto, é uma empresa que só tem despesa e não tem retorno. Ela não está no fundo. Agora, tem empresa no fundo que ainda não é de capital aberto? Tem, sim. Tá certo. Agora, ainda na questão do fundo, qual é a vantagem do fundo agora para a administração financeira das estatais e, por tabela, para todos nós contribuintes? Ela não muda a administração financeira das estatais. A montagem do fundo permite o aporte de capital para algumas empresas estatais, por exemplo, o conjunto de empresas Sidebras, que tem um programa de recuperação financeira, tem um programa de recuperação setorial igual ao do setor elétrico e que poderá contar com aportes do fundo. Mas a administração financeira dela não se altera. Ela vai não é caixa único, não, né? Não. Tipo holding, assim? Não se trata disso. É um fundo das ações do Tesouro e não um fundo de empresas estatais. É um fundo das ações do Tesouro. Mais uma pergunta para o ministro Sayad. Ela é do professor de economia da USP, Carlos Longo. Ele quer saber se o governo não está indo pelos caminhos mais difíceis, ministro. Vamos ouvir a pergunta. A preocupação é se essa forma de financiar o Fundo de Reconstrução Nacional através de um imposto, na verdade não é um imposto, é um empréstimo compulsório, mas que pode se converter no imposto, na medida em que existe um diferencial entre o retorno desse empréstimo compulsório e o custo de oportunidade desse dinheiro, desse capital, se o cliente, se o consumidor fosse a um banco pedir esse dinheiro. A minha pergunta, então, é se não seria mais fácil financiar um fundo de reconstrução nacional através de um reajustamento nas tarifas das empresas que vão ser agora capitalizadas com esses recursos. Não seria mais fácil e nem sempre o governo encontra o caminho, procura o caminho mais fácil, ele procura o caminho mais correto. Nós estamos no plano cruzado, nós estamos comprometidos com o congelamento. O congelamento é uma pedra fundamental do plano cruzado. Os empréstimos compulsórios que foram desenhados, eles também têm esse compromisso. E eles não são remunerados abaixo do mercado, diga-se de passagem, o longo. Eles são remunerados à taxa de mercado, tem a remuneração de mercado. Essa é a resposta. Estudantes de economia do Rio de Janeiro perguntam se o esquema anunciado hoje não estaria patrocinando uma certa desestatização das empresas do governo e, por tabela, uma desnacionalização via capital estrangeiro em bolsa. Então, são 2 pontos importantes. Primeiro, não está havendo nada disso. Primeiro, nós não estamos desestatizando, porque é um fundo onde tem ações do governo. Pode existir, sim. É uma empresa que não tem mais sentido ficar com o governo e que seja privatizada. Isso vai acontecer. Já existe a lista, a própria CEPLAN tem trabalhado muito nisso, algumas empresas serão privatizadas. O segundo ponto é sobre capital estrangeiro na Bolsa. Nós não estamos permitindo que o capital entre no Brasil e saia do Brasil com um tempo determinado. Nós estamos permitindo que seja fundos igual ao fundo da Coreia, do México, que o capital vem, fica em definitivo aqui no Brasil. Uma poupança externa de um fundo de ações, portanto, é uma poupança que nos interessa. No passado, o Brasil sempre teve muito receio
de que o capital estrangeiro viesse numa época boa e se retirasse exatamente quando o Brasil precisava de mais recursos. E este fundo que nós permitimos é simplesmente de uma poupança externa que vem para ficar. Ele agora, não aqui pode ficando, sair. quem administra a aplicação dela? Ele pode contratar um banco ou alguma corretora. É um problema do fundo com alguém que seja especialista no mercado aqui dentro do Brasil. E esse fundo pode concentrar o seu capital numa determinada empresa, não? Normalmente não, porque existem regras para isso. E o mercado, a importância desse volume de capital estrangeiro numa bolsa como a nossa é realmente pequena. A melhor expectativa ainda é muito pequena face ao movimento diário de uma bolsa dessa. Muito bem, até agora nós discutimos os meios. Dentro de um minuto vamos discutir as metas. Os objetivos da poupança privada dos indivíduos e das famílias para financiar os seus projetos, o seu plano de metas, para não dizer o seu próprio consumo. A esse respeito, antes da discussão aqui no Globo Repórter Especial do plano de metas anunciado agora à noite pelo presidente Sarney, o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, Amaury Temporal, entende que o descontrole de consumo não é apenas da população e tem a esse respeito uma pergunta ao ministro João Sayad. Ministro Sayad, o empresariado do Brasil está realmente descontente com a ideia de que a nova república esteja reeditando procedimentos passados de medidas da área econômica que afetam fundamentalmente a vida dos agentes econômicos sem uma consulta à sociedade. E nós temos uma pergunta fundamental em relação a esse pacote. Que medidas estão sendo tomadas pelo governo para diminuir o seu próprio consumo? O governo, ao mesmo tempo que editou essas medidas, eu já expliquei, Temporal, acho que vale a pena repetir, nós não estamos tomando medidas sem consultar a sociedade. Não há forma de tomar esse tipo de medida, da mesma forma que o cruzado, sem que nós tenhamos que guardar sigilo até a última hora, porque, no fundo, a informação desse tipo de medida acaba gerando especulação e movimentos na economia que atrapalham a medida. Isso precisaria ficar claro, eu acho que é um ponto que tenho certeza que todos devem entender. Quer dizer, não é um problema político, é um problema técnico. É um problema, evidentemente, não é técnico, é um problema da natureza das coisas. Não é possível nós ficarmos um mês discutindo se vamos implantar ou não o empréstimo compulsório sobre a Brasil. Isso é uma discussão até um pouco filosófica, mas o sigilo não amortece o debate político necessário? Mas o debate político, nesse caso, ele atrapalha a medida, porque a medida não vai ter eficácia, né? A medida de empréstimo compulsório pode gerar especulação, estocagem, assim por diante. Junto com as medidas, no próprio decreto-lei do fundo, o decreto-lei afirma que os recursos do fundo não podem ser utilizados em despesas de consumo. E é importante falar sobre essas despesas de consumo, né? O governo brasileiro, neste momento, o setor público brasileiro, gasta, além do que arrecada em seus impostos, em consumo, apenas 0,6% do produto. Portanto, e tem a promessa no plano de metas que no ano seguinte, em 1987 e 88, nós vamos zerar esse déficit corrente. Nós precisamos de recursos para investimentos do setor público e do setor privado. Não há dúvida sobre isso. São investimentos em energia, em aço, em transportes, do lado da infraestrutura. E gastos que são gastos fundo perdido, que serão, portanto, do orçamento, na produção, no apoio à alimentação, saúde e nutrição. Quanto à eterna preocupação correta de toda a opinião pública com os gastos exagerados do governo, para isso nós temos que reformar o setor público. É essa a proposta do governo e essa proposta da qual o governo não vai fugir. Ele tem consciência que para construir uma grande nação, para construir uma nação moderna, nós precisamos combater a pobreza, erradicar a miséria, e nós vamos erradicar a miséria porque acreditamos que vamos poder erradicar a miséria no ano 2000, temos condições técnicas e morais para isso, investir em infraestrutura e, sem dúvida nenhuma, reformar o setor público, para que ele funcione melhor, como eu disse, tanto para o funcionário público, quanto para o contribuinte, para todos. E nós vamos nos envolver nessa tarefa. Tá, você permite só um detalhe.
Se fala muito em sigilo, eu queria colocar uma posição muito clara. Primeiro, o presidente da República tem viajado por esse país de norte a sul. Os ministros têm viajado de norte a sul. Estão em contato com a população todos os dias. Não me diga que uma medida dessa é tomada sem levar em conta todo o interesse da população brasileira. Quer dizer, quando se fez o Plano Cruzado, de norte a sul existia uma revolta contra o processo inflacionário. Neste momento, existe uma posição nacional que desejam saber sobre o futuro. Quando se reclama do agro, que falta um produto, que aconteceu alguma distorção na economia, nós estamos analisando junto com o povo para ter certeza absoluta que as medidas que o governo vai tomar são exatamente as que o povo deseja naquele momento para resolver as causas, não os efeitos. E tomar no momento certo. Quantas vezes escuto, por que não fizeram depois da eleição, antes da eleição? Nós não acreditamos em governo demagógico, nós acreditamos em governo que realmente tem a responsabilidade e é isso que o povo exige de nós. A popularidade do presidente é uma demonstração de que o povo exige da presidência atitudes de coragem, de seriedade. É assim que se faz um país, é assim que se constrói uma nação. Portanto, quando uma medida é tomada tendo ouvido a população inteira. Nós estamos respondendo aos anseios de um povo que deseja trabalho, deseja os produtos, não deseja que esse processo de estabilidade dure 4 meses. Ao contrário, ele quer isso para sempre, porque agora ele aprendeu a conviver sem inflação. É exatamente esse ponto que é importante, porque às vezes escuto essas colocações que não representam a realidade de um governo que está escutando o povo o tempo inteiro. A participação política na decisão econômica não poderia envolver agora, por exemplo, uma abertura do debate do plano de metas antes da sua fixação? Eu posso responder? O PND, que dá as diretrizes gerais do governo, foi submetido ao Congresso Nacional, como tinha que ser. O plano de metas é um detalhamento do plano de, é um plano operativo do PND. E, portanto, ele está obedecendo ao PND. Portanto, ele já foi aprovado pelo debate político. Mais uma última pergunta é agora do economista campeão de ortodoxia, o economista Paulo Guedes, diretor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Ele quer saber do ministro Dilson Funaro como é que o governo vai resolver o problema da dívida externa, que, na opinião dele, professor Paulo Guedes, vai crescer ainda mais com essas novas medidas anunciadas hoje. A necessidade de financiar os investimentos do governo não vai resultar num crescimento da dívida interna em 25 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, não o preocupa, dado o desequilíbrio financeiro que já atravessa no momento o setor público? Em primeiro lugar, eu não tenho esse dado de 25 bilhões de dólares, não é essa a projeção nossa. O que nós estamos trabalhando com o endividamento externo e com as importações, neste ano foi muito favorável pelo preço do petróleo, uma substituição das importações de petróleo, via preço e via quantidade, por produtos para a livre iniciativa poder desenvolver. O que nós estamos trabalhando firme é para que haja redução de spreads internacionais e que se faça uma renegociação que permita cada vez mais o Brasil diminuir a porcentagem que é obrigado a pagar de juros, porcentagem que chegou a 5,2% do PIB o ano passado. Esse ano cai para 3,5% e nós pretendemos que ele seja próximo de 2% nos anos seguintes. A negociação exige um trabalho muito difícil, realmente é uma negociação que tem que ser levada a bom êxito rapidamente e está sendo trabalhado exatamente nesse sentido. Nós estamos assinando agora a negociação 85-86 e certamente entraremos imediatamente com a renegociação de todo o montante da dívida externa brasileira. Agora, para encerrar, vamos conceder meio minuto a cada ministro aqui presente para as suas considerações finais. Do ministro João Sayad, gostaríamos de colocar a questão. Qual é o balanço do plano de metas sobre o emprego e sobre o avanço da economia nos próximos 3 anos? O plano de metas é um conjunto de programas que soma 100 bilhões de dólares. Talvez por isso o Paulo Guedes tenha feito a confusão. São 100 bilhões de dólares em cruzados. É dinheiro do Tesouro, é dinheiro de operações de crédito interna, é dinheiro das receitas operacionais das empresas e assim por diante. Não tem nenhum endividamento externo. Metade desses programas, portanto, recursos da ordem
de 50 bilhões de dólares são dedicados à área social. Nós vamos gastar em alimentação, nutrição e saúde. Vamos lançar as bases para que não se reproduza a pobreza no país. E a outra metade é energia, transporte e siderurgia. Esse é o destino que está se dando esse plano de metas. Esses são os programas prioritários do governo. Os outros não têm prioridade, vão ser, se forem programas de custeio, congelados, e se forem programas outros, eles vão se reduzir. E essa é a definição do plano de metas. É a construção de um país que depende de tecnologia, de educação e do fim da miséria. Esse é o destino que nós vamos dar e que nós queremos dar à ação do governo daqui para frente. Ao ministro Dilson Funaro, o plano cruzado foi aplaudido pela população de pé. Agora, o ajuste hoje anunciado pode ser até vaiado em praça pública. Como o senhor encara isso? Encara a seriedade do momento. Não adianta nós protelarmos medidas que devem ser tomadas. Eu nunca tive receio, e o presidente nunca teve, o ministro Sayad, de enfrentar os problemas nacionais. Ao contrário, o que nós estamos dando nesse momento é força para que o plano continue estável da forma como está. Não se constrói uma nação apenas com euforia, se constrói uma nação com trabalho, com seriedade, enfrentando os problemas e procurando soluções para esses problemas. Como já disse, às vezes são medidas que têm que ser tomadas, mas elas realmente garantem o futuro do Brasil. E o que nos interessa como nação é termos certeza sobre o nosso futuro. Bom, queremos agradecer aqui a participação dos ministros Dilson Funaro da Fazenda e João Sayad do Planejamento no esclarecimento da opinião pública sobre a natureza e o destino do plano hoje anunciado pessoalmente pelo presidente Sarney. Nós retomaremos o debate do programa econômico logo mais no Jornal da Globo. Boa noite.